Olá, tudo bem? O professor Tadeu aqui com a disciplina Teoria das Organizações. Iremos para a aula 2, parte 4. E nesta aula nós trataremos da teoria neoclássica. E o objetivo desta aula é entender o conceito de planejamento organizacional, missão, visão empresarial e objetivo. E como tópicos dessa aula, teremos a teoria neoclássica, planejamento, estratégias, visão, missão e objetivo. E relembrando alguns conceitos da aula passada, nós estudamos que a teoria burocrática ela apresentou o conceito de autoridade racional legal como a melhor forma para se atingir os objetivos da empresa. Vimos também os conceitos de autoridade, vantagens e disfunções da burocracia. Também os conceitos de objetivo organizacional, bem como a definição de homem organizacional. Nesta aula, trataremos da teoria neoclássica. É uma teoria que ela resgata ideias, conceitos e postulados básicos da abordagem clássica, a qual estudamos anteriormente, porém devidamente melhorada, com um grau maior de aprimoramento, atualizada e redimensionada aos problemas administrativos atuais e ao tamanho das organizações. Novas abordagens e pontos de vista serão aplicados, ampliando o campo de atuação do administrador, dos líderes, consolidando assim a ciência da administração. Pois bem, a teoria neoclássica associada às ideias de planejamento, estratégia, visão e missão. A teoria neoclássica ela possui uma forte vertente para os aspectos práticos da administração, ou seja, o pragmatismo e a busca por resultados concretos, sem, no entanto, esquecer-se dos conceitos teóricos. Assim, podemos dizer que as suas principais características são as seguintes: dar ênfase nos princípios gerais e na prática da administração. Ela reafirma os postulados clássicos, que são os princípios. Quando a gente fala de postulados, são os princípios clássicos, que são planejar, organizar, dirigir e controlar. Foca nos objetivos e resultados e propõe um ecletismo nos conceitos. O que é o ecletismo? É a polivalência, a variedade, versatilidade dos conceitos. Então, essas características elas serão discutidas mais detalhadamente a seguir. Todas essas palavras um pouco complicadas que vocês estão observando, elas serão detalhadas no decorrer da nossa aula. Então, assim, essa teoria também, só fazendo aqui uma pequena observação, é que essa teoria ela apresenta pontos de vista divergentes entre os teóricos Peter Drucker, Ernest Daly e Arnold Kutz, e além de Louis Allen, dentre outros. Porque é o seguinte, esses teóricos eles não se preocupavam em alinhar os seus conceitos dentro das organizações, e sim buscar uma forma prática para geri-las. Então, assim, muitos teóricos eles abordavam vários conceitos, só que seus conceitos eles divergiam. Conceitos eles acabavam divergindo, gerando um certo conflito de algumas teorias. Então, assim, para a teoria neoclássica, a administração ela consiste em orientar, dirigir e controlar um grupo de indivíduos para um objetivo comum. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui uma releitura do conceito de administrar. Então, assim, os teóricos neoclássicos eles se preocupavam em criar princípios para orientar os líderes,
em suas funções e que definem, né, que ele deve planejar, organizar, dirigir e controlar o trabalho de seus colaboradores. Eles vão dizer, né, os teóricos neoclássicos, que um bom administrador é aquele que possibilita ao grupo alcançar seus objetivos com o mínimo de dispêndio de recursos e esforços e com menos atritos com outras atividades úteis. Então, esse é um conceito também bem direto. Ainda segundo a teoria clássica, cada organização ela deve ser considerada com base na sua eficiência e eficácia. Olha só outros dos conceitos que já aparecem, que antes a gente não via nas teorias anteriores, mas se via, nós víamos de forma distorcida ou de forma tímida. Aqui na teoria clássica, o conceito de eficiência e eficácia eles já estão bem mais evidentes. E então, o conceito de eficiência ele vai dizer que eficiência é o processo de fazer algo, é a forma, o meio como a empresa, no caso, trabalha para cumprir tarefas, obrigações e objetivos. E já a eficácia é conseguir atingir os resultados e os objetivos. Então, assim, para realçar ainda mais esses dois conceitos, podemos dizer que a eficiência ela consiste em fazer certo as coisas e geralmente está ligado ao nível operacional, como realizar as operações com menos recurso, menos tempo, menor orçamento, menos pessoas, menos matéria-prima e etc. Ou seja, é procurar fazer o mais com pouco, o muito com pouco. Já a eficácia, ela consiste em fazer as coisas certas e geralmente está relacionada ao nível gerencial. Às vezes pode dar uma pequena confusão nesses dois conceitos. Então, para elucidar ainda mais, darei um exemplo. Imagine, por exemplo, um artesão antigo que faz sapatos, ou um sapateiro. Ele trabalha sob encomenda e sozinho, e sabe o que fazer. Ele tem que comprar couro, cola e cordões, e depois fazer o sapato. Qual é a sua preocupação então? Então, ele tem que ser eficiente, ou seja, ele deve fazer as coisas de forma certa, né? Fazer lá o sapato de forma certa, com o menor uso de recursos, tempo possível, e tem que dominar o processo, ser habilidoso e rápido. Isso é eficiência. Fazer as coisas de forma certa. É diferente de eficácia, que significa fazer com que as coisas certas sejam feitas. Porém, no caso desse artesão, em virtude dele trabalhar sozinho, eficiência e eficácia elas vão se sobrepor. O conceito de eficácia ele surge quando há divisão de tarefa entre as pessoas. Quando aparece a possibilidade de fazer coisas que não sejam importantes, que não sejam as coisas certas, e essas podem ser feitas com muita eficiência. Então, assim, isso é muito comum nas empresas, um funcionário fazendo com extrema eficiência tarefas completamente inúteis são chamados enxugadores de gelo. E exatamente aí onde o papel dos líderes, né, dos gerentes se torna fundamental. Quando uma organização ela consegue ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo, pode-se afirmar que ela atingiu a excelência em gestão. E como já foi mencionado, os neoclássicos, os teóricos neoclássicos, eles reafirmam alguns conceitos apresentados pela teoria clássica sobre a divisão do trabalho na organização.
E para eles, essa divisão do trabalho ela ocorre em três níveis, a saber, nível institucional ou estratégico, que é representado pelo presidente, diretores, dirigentes máximos. E nesse nível, os seus representantes eles dedicam a maior parte do seu tempo para pensar, planejar, organizar, dirigir e controlar as funções e as atividades da empresa, né, das organizações. No nível intermediário ou tático, representado por gerentes que dedicam uma parte do seu tempo para organizar e controlar as funções e atividades das empresas, e a outra parte para supervisionar a execução dessas tarefas. Já no nível operacional, ele é composto pelos supervisores, funcionários, que executam as tarefas e atividades que foram planejadas e organizadas. Vejamos então, por meio de uma ilustração, como se dá a disposição desses níveis na organização. O nível institucional, composto pelos diretores, o intermediário, composto pelos gerentes, e o operacional, pelos operários. Onde podemos observar que no nível institucional há uma ênfase da administração de cúpula nas definições de objetivos, planejamento, organização, direção e controle. Ou seja, então, as atividades relacionadas ao decidir, ao pensar, elas se concentram mais na cúpula, né, da organização. E podemos observar no nível mais abaixo, né, com o nível operacional, concentram as atividades da administração das operações e supervisão da execução da tarefa. A teoria neoclássica ela nos apresenta outros conceitos importantes, né, cruciais para a gestão das empresas. Dentre esses conceitos, destacam-se a necessidade de estabelecer padrões de controle, a importância da delegação e os aspectos de tomada de decisão. Vejamos detalhadamente cada um desses conceitos, a começar pela delegação, que tem como conceito em que é a atribuição de responsabilidades adicionais com o poder e o direito de tomar decisões, dar ordens, prover recursos, entre outros, de forma a cumprir a responsabilidade, que é o direito de cobrança. Então, apesar dessa responsabilidade delegada, os administradores eles permanecem responsáveis e não apenas pelas suas ações, mas pelas de seus subordinados. O que eu estou querendo dizer é que um líder, né, um administrador que delega parte das suas funções para um colaborador, por exemplo, ele também, além da responsabilidade que ele tem para si, ele também tem a responsabilidade para com a pessoa do qual ele delegou uma determinada atividade, né, uma função. Outro conceito bastante apreciado pela teoria neoclássica é o conceito de planejamento, e que, conforme apresentado na teoria clássica, uma das funções administrativas é prever as ações da organização. Então, assim, na teoria neoclássica, o termo prever ele é substituído por planejar, uma das palavras mais amplas e adequada para o mundo dos negócios. Então, assim, mas de fato, o que é o planejamento? Então, assim, o planejamento ele envolve o estabelecimento de uma estratégia para alcançar metas e o desenvolvimento de uma hierarquia de planos abrangentes
para integrar e coordenar atividades. É um processo consciente e sistemático de tomar decisões. E para a criação de um planejamento estratégico, olha só, nós já estamos vendo o desenvolvimento da ideia de planejamento. Nós já vamos falar, né? Já vamos citar pelo menos a ideia de planejamento estratégico, onde o planejamento estratégico ele é fundamental entender no primeiro momento qual é o negócio da organização e em seguida deve-se definir a missão e a visão da empresa. Sendo assim, vem aquela pergunta: para que serve o planejamento? Para prover os indivíduos e as unidades de trabalho um mapa claro a ser seguido em suas atividades futuras. E por quê? Porque, primeiro, dar direção à empresa, reduzir o impacto da mudança, minimizar a redundância e o desperdício e estabelecer padrões. Qual a sua duração? Bem, se for curto prazo, o planejamento é até 1 ano, médio prazo até 2 anos e longo prazo acima de 2 anos. Mas isso não é uma regra, pois sabemos que os planejamentos eles se adaptam aos mais diversos tipos de objetivos organizacionais possíveis. Mas esses prazos eles servem como padrão, mas não é uma regra, que fique bem claro. Quais seus níveis? Os níveis são planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. O planejamento estratégico é o planejamento mais amplo e abrangente e que abrange toda a organização. E dessa forma, as suas características básicas são projetado a longo prazo, envolve a empresa como uma totalidade e abrangendo todos os recursos e áreas de atividade. E é definido pela cúpula da organização. Temos aí as características do planejamento estratégico. Planejamento tático é o planejamento que abrange cada departamento ou unidade de organização e tem as seguintes características: é projetado a médio prazo, envolve cada departamento, isto é, os objetivos departamentais, e é definido pelo nível intermediário. Por fim, temos o planejamento operacional, que é o planejamento de cada tarefa ou atividade específica. Suas características são projetado a curto prazo, ele é projetado a curto prazo, envolve cada tarefa ou atividade isoladamente e é definido pelo nível operacional para cada tarefa ou atividade. Negócio, ele representa o espaço que a organização deseja ocupar em relação às demandas da sociedade. É a definição do âmbito de atuação da empresa e os clientes que pretendem alcançar. Diante do conceito de negócio, a empresa ela necessita ter uma visão ampla e não restrita, focada no seu consumidor e não no produto. Então, assim, diante disso, a empresa ela precisa definir qual é o seu cliente-alvo e qual é o seu segmento de mercado. Até porque a empresa ela não pode abraçar o mundo com as pernas. Ou seja, ela não pode assumir a responsabilidade de atender a todos os públicos. É interessante que se tenha esse público-alvo, que faça o segmento de mercado. Então, vocês veem que aqui a teoria neoclássica ela já trata de conceitos já usuais, né? Já bem comuns
e que talvez alguns até já tenham tido esse contato com esses conceitos, mesmo que de forma bem simples, bem trivial. Então, definido o negócio da empresa, é importante que a empresa ela discuta e elabore a missão. Vejamos que agora surge mais um conceito, o conceito de missão. Então, o que vem a ser missão? A missão ela é a razão da existência da organização. Então não esqueça disso. A missão da organização é a razão da sua existência. Então, assim, com mais detalhes, a missão de uma empresa, ela vai o quê? Ela vai refletir o pensamento que a administração tem do que a empresa procura fazer e tornar-se. Bem como apresentar com clareza o que a empresa quer fazer para os seus clientes e as necessidades deles que irá atender. Indica também qual a posição no setor que a empresa quer assumir, os mercados em que atuará e a forma que fará isso. Está também ligada normalmente aos princípios da empresa. Então temos esses aspectos que são relacionados à missão. Vejamos então alguns exemplos de missões de algumas organizações, umas empresas bem conhecidas. Vamos pegar aqui o McDonald's como exemplo, que tem como missão satisfazer o apetite do mundo inteiro com boa comida, bem servida, a preço acessível, com simpatia, limpeza e rapidez. Do Citibanco, oferecer qualquer serviço financeiro em qualquer país onde for possível fazê-lo de forma legal e rentável. Parece até assim umas missões meio audaciosas, mas como são empresas grandes, acredito que isso não deva ser problema para elas cumprirem com essas missões. Rede Globo, contribuir para o progresso cultural, político, econômico e social do povo brasileiro, através da educação, da informação e do entretenimento. Então, com o nosso trabalho e nosso espírito de servir, fazer as pessoas felizes. Vamos então ao conceito de visão, e que após elaborar e definir a sua missão, é importante que a empresa, uma organização, ela estabeleça qual o seu direcionamento, o que pretende depois de um determinado prazo. E esse direcionamento, ele recebe o nome de visão. Vamos ao conceito. Então a visão ela é uma imagem vivida de um estado futuro ambicioso e desejável, que esteja associado ao cliente e seja melhor em algum aspecto importante do que aquele que existe hoje. Então, assim, é um conceito amplo e que aborda o que vinha a ser a visão. Então, assim, mais detalhadamente, a visão de uma empresa, o que ela tem, como pilares. Então, a visão ela tem que ter o poder de motivar e inspirar, deve ser clara e fácil de memorizar, tem que ser compatível com os valores da organização, está ligada às necessidades dos clientes e a visão ela é vista como um desafio, ou seja, é uma tarefa difícil, mas não impossível. E ela precisa ser positiva, claro. Então, vejamos aqui alguns exemplos dessas visões. Que a visão da TAM é ser a melhor e mais lucrativa empresa de transporte aéreo.
bem audacioso, né? Ser a melhor e mais lucrativa. A Natura. A Natura, por seu comportamento empresarial, pela qualidade das relações que estabelece e por seus produtos e serviços, será uma marca de expressão mundial, identificada com a comunidade das pessoas que se comprometam com a construção de um mundo melhor, através da melhor relação consigo mesma, com o outro, com a natureza da qual faz parte e com o todo. McDonald's. O McDonald's ele tem a visão de duplicar o valor de companhia, ampliando a liderança em cada um dos mercados. Então, assim, a gente vê que são visões assim bem ousadas, né? Vamos aqui a um quadro comparativo das características associadas à missão e à visão. Então, a missão ela identifica o negócio e quem somos, no caso, a empresa. É a razão de ser da empresa e dar rumo a ela. E ela também ela é motivadora. Tem foco no presente, do presente para o futuro. E representa uma vocação para a eternidade. Né? Então, para sempre, a empresa ela vai resguardar aquela missão. Né? A visão é o passaporte para o futuro e é onde a empresa vai, né? É o direcionamento da empresa, como já foi dito. Projeta quem desejamos ser, é inspiradora e é mutável conforme os desafios, né? Diferente da missão, a missão ela não é mutável, a visão ela pode mudar. Né? Objetivos. Então, após a elaboração da definição da missão e visão, a empresa ela precisa definir os seus objetivos. Isso é óbvio. Ou seja, o que ela pretende conquistar e quais resultados ela pretende atingir, conforme a gente vai ver logo adiante. Então, assim, ao se estabelecer o objetivo, é necessário definir um prazo para alcançá-lo, porque os objetivos eles estão associados a um prazo. Porque imagine uma organização. Uma organização, os objetivos eles são definidos para os diversos setores possíveis que a compõem. Assim, uma mesma organização ela possui múltiplos objetivos. Aquelas que são considerados estratégicos, definidos pelo nível estratégico, há os objetivos táticos, que são definidos pelo nível tático, e os operacionais, que são definidos pelo nível operacional. Então, sendo assim, teremos também mais um conceito a ser abordado, que é o conceito de padrões de controle. Os padrões de controles eles são extraídos diretamente dos objetivos, quando se especifica condições para que se obtenha o resultado esperado. Definindo o padrão de controle, torna-se possível avaliar o desempenho de um processo e tomar as decisões para mantê-lo conforme o planejado. Exemplo: tempo padrão determinado para verificar o uso do tempo como componente de avaliação da eficiência. Resumo da aula. Nesta aula, estudamos os conceitos da teoria neoclássica. Vimos que ela representa o ressurgimento das teorias clássicas e científicas da administração, retomando diversos assuntos abordados por essas teorias e aplicando novos pontos de vista e novas abordagens. Até a próxima aula.